Senador Eduardo Girão, o senhor disse que tinha destaques em relação ao 187. Tenho destaques também, mas eu quero deixar registrado que não entrou na pauta, senhor Vossa Excelência depois pode falar sobre o que o senhor quiser, que eu dou o tempo necessário para Vossa Excelência. Por favor. Eu vou citar os itens, o número dos itens, e depois eu quero defender o destaque, tá bom? Tá bom. Os itens 22, Anote 23, 24, 27, 28, 29, 30... 31, 33, 34, 37, 38, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 62, 80, 81, 82, 121 e 122. Eu peço destaque para a gente votar em separado e depois eu quero defender o porquê. Em votação em globo, retirando os destaques do senador Girão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora, em votação, os destaques... Senhor presidente, apenas registrar meu voto em relação à quebra de sigilos, meu voto contra. O voto contra do senador... Ok. Já está registrado. Também contra, senhor presidente. Voto Reins e contra. Ok. Agora, em votação... Em destaque, esses requerimentos que o senador Queria Girão... defender, senhor presidente. Pois não, senador, com a palavra. Olha, um pensamento de Evelyn Beatrice, que é biógrafa do grande filósofo iluminista Voltaire, diz o seguinte: posso discordar de tudo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer o que pensa. A liberdade de expressão é direito fundamental garantido pela Constituição de 88, principalmente nos incisos 4º e 9º, no artigo 5º. Enquanto isso, o inciso 4º é o mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento. O inciso 9º foca na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. O que essa CPI está fazendo com os movimentos conservadores é um atentado sem precedentes à liberdade de expressão, uma covarde intimidação, uma verdadeira censura, só pelo fato desses meios propagarem ideias tradicionais e conservadoras. É, portanto, incabível numa democracia esse atentado à cláusula pétrea da livre manifestação de pensamento. Apenas a título de exemplo, o Brasil Paralelo realiza um trabalho sério de formação de valores, de princípios e valores políticos conservadores, através da produção de conteúdo educativo sobre história, temas da atualidade. São posições divergentes, inclusive, alguns pontos do meu pensamento, como a questão da flexibilização do porte de armas. Todos sabem que eu sou contra, mas não é porque a gente é contra que a gente deve simplesmente ir atrás de caçar a liberdade de expressão dessas ideologias. Eu queria dizer que, se houve algum excesso desses personagens, desses requerimentos que eu estou colocando, que sejam devidamente investigados dentro dos procedimentos e ritos legais, compatíveis com a incidência e a gravidade do crime ocorrido. Obviamente que receber dinheiro ou qualquer outro benefício para deliberadamente disseminar fake news em matérias que venham prejudicar a sociedade é inaceitável e deve ser punido com os rigores da lei. Porém, isso é muito diferente da imposição de medidas radicais e invasivas, muitas vezes sem qualquer argumentação que há fundamento. Então, por isso, senhor presidente, eu quero fazer um apelo, porque nós já estamos vendo uma verdadeira caçada que existe de tribunais superiores. Ontem o TSE está desmonetizando sites, blogs, que simplesmente fazem um contraponto, têm ideias divergentes de narrativas que a gente tem visto no Brasil. E isso é muito perigoso. Começa com site, começa com blog, daqui a pouco vai para a imprensa,
é uma liberdade, isso é um fundamento constitucional, e eu queria fazer esse apelo para que a gente possa, em nome da democracia, do fortalecimento da democracia, que a gente possa excluir esses itens. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu queria subscrever os fundamentos apresentados pelo senador Girão ao sustentar o destaque desses requerimentos e consequentemente, a sua rejeição. Nós estamos diante de uma situação que caracteriza perseguição política aos movimentos conservadores e democráticos. Isso viola a lei do abuso de autoridade, viola a livre manifestação do pensamento constitucional, cláusula pétrea prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Também queria, senhor presidente, mencionar que houve um requerimento entre esses que foi aprovado no bojo, o 1373, relacionado à servidora Thaís Amaral, de quebra de sigilo dessa servidora. Algo absolutamente desconectado de qualquer fundamento objetivo desta CPI, mas que houve a sua deliberação. Registrei meu voto contra todas as quebras, pela ausência de fundamentação, mas queria registrar esse posicionamento. Também quero fazer aqui, senhor presidente... Quem é autor do requerimento de quebra de sigilo da senhora Thaís Amaral? É o item 119, Não, sim, mas o autor... Já vejo, presidente. Mas, enquanto... Renan Calheiros é o relator da CPI, senhor presidente. Alguma razão o senador tem para pedir a quebra, e principalmente ele como relator. Não está declinado no requerimento. Também gostaria de mencionar, senhor presidente, em relação ao deputado federal Ricardo Barros, que há pedido de quebra de sigilo dele desde 2016. Sejamos razoáveis. Qual a pertinência isso tem com o objeto desta CPI? Eu não quero entrar no mérito de defesa de A ou de B. Obviamente que a investigação em relação ao campo da CPI está acontecendo e nós queremos que aconteça. Agora, estão respeitando realmente as regras? É esse o papel da CPI? Eu acho que está passando de todos os limites possíveis. E, por fim, senhor presidente, queria fazer um registro à Vossa Excelência, e não quero imputar a Vossa Excelência isso, mas eu queria alertar, uma vez mais, a Vossa Excelência, algo grave que está acontecendo desde o início no âmbito dessa CPI. O vazamento seletivo de informações. E o último vazamento, senhor presidente, é de uma gravidade sem tamanho. Relatório da CPI conclui que saúde afastou opositores a gabinete paralelo. E aqui vem uma matéria de todo tamanho, no UOL, dizendo que jornalista teve acesso ao relatório do relator Renan Calheiros. E detalhe, senhor presidente, esse jornalista disse que teve acesso a um conjunto de informações, indicando, inclusive, número de páginas, sem contar indicar do que se trata cada capítulo. A matéria é extensa e eu acho que o nosso papel enquanto CPI é investigar com responsabilidade, com profundidade, apurar os fatos, buscar as evidências e, ao final, apresentar um relatório. Desde o início, eu tenho denunciado aqui que erra quem pratica o pré-julgamento. Primeiro acusa, depois investiga. E agora, essa notícia de que um jornalista, um veículo de comunicação teria tido acesso a esse relatório. Eu gostaria de fazer esse registro, não estou fazendo acusação, a não ser que o jornalista tenha criado um fake news, pode ser que seja, mas dizer que teve acesso é grave. Eu procuro agir sempre com muita cautela em relação a esse tipo de conduta, a esse tipo de elemento, porque é uma CPI... me permite só uma parte? O trabalho, claro, senador Renan, o trabalho da CPI não é exclusivamente do relator ou desse senador, é de todos nós. Então, quando alguém acusa que teve acesso ao relatório, me permite só uma parte, já que está tratando do relatório. Pois não. Eu queria dizer que
Primeiro, enquanto relator, eu fiz declarações públicas no sentido de que me esforçarei para, na segunda quinzena de setembro, apresentar o relatório. Não há nenhum relatório pronto, nem relatório, nem pré-relatório, nem nada. Nesta informação do UOL, não há, a não ser essa declaração de que eu vou me esforçar, que foi pública, aspiada, para apresentar o relatório na segunda quinzena de setembro, não há nada, inclusive com relação ao dado citado por Vossa Excelência, de que nós pretendemos atribuir aos membros do gabinete paralelo a responsabilidade pela demissão dos ministros. Eu jamais vou atribuir isso. Eu pretendo, como relator, posso até não aprovar nessa comissão parlamentar de inquérito, responsabilizar por crime comum todos os membros do gabinete paralelo, pela maldade que fizeram contra o Brasil, ao prescrever remédios ineficazes, ao estabelecer prioridades para gasto orçamentário, para execução de gasto público, criminosamente. Então, a maior demonstração de que essa matéria ela é uma matéria que deve ter saído do nada, porque, infelizmente, eu não falei com o autor da matéria e não tenho relatório pronto. Não tenho relatório pronto. E o meu relatório não vai mandar para a Procuradoria investigar nada. Ele vai concluir a partir das investigações realizadas aqui e pedindo para que, no prazo que a lei das comissões parlamentares de inquérito reserva à Procuradoria-Geral da República, mande processar e não investigar novamente. Não é esse o meu estilo, o meu propósito, e eu não compactuaria com nada do que essa matéria do UOL está dizendo que o relatório contém. Nada, absolutamente nada. Agradeço, Vossa Excelência. Traduzindo, o relator está dizendo que a matéria é um grande fake news. Pela ordem. Veja que aqui, pela ordem. Veja que aqui nós estamos restabeleça o fluxo normal da sessão, por favor, senhor presidente. Veja que aqui, senhor presidente, nós estamos diante de uma situação da votação grave. Eu tenho que votar os marcos, senador Marcos, eu tenho que votar os destaques do senador Girão. É porque ele só me fez uma parte, presidente, por isso que eu estou concluindo. Ele terá oportunidade para falar. Ele me fez só uma parte. Todos terão oportunidade para falar. Respeitosamente ouvi. E foi importante porque ele desmentiu a matéria do UOL. E veja a importância de resguardar o sigilo da fonte. Dias atrás, houve aqui uma tentativa que foi lançada como equívoco de quebra de sigilo da Jovem Pan. Corrigida a tempo. Aqui está a garantia do bom jornalismo. Aqui está a garantia do bom jornalismo. Eu acho que o sigilo da fonte. O debate agora é os requerimentos. Vossa Excelência pode depois se posicionar, por favor. Então, senador Girão, Vossa Excelência quer votar os requerimentos e me assegurar a palavra na sequência? Não, eu vou ter que chamar a pessoa para ouvir. Porque o senador tomou o tempo para fazer uma parte e eu queria só concluir. Presidente, apenas para concluir em 30 segundos. Por favor. Veja, desde o início eu tenho denunciado aqui. O relator trabalha o tempo todo fazendo pré-julgamento. Fez agora há pouco, antecipou o que vai fazer no relatório dele. Não haverá surpresas. O que nós não podemos permitir é vazamento seletivo de quem quer que seja, sobre o que quer que seja. E aqui é algo absolutamente grave.